Sejam bem-vindos ao canal Conteúdo para Tudo. Hoje vamos entender um movimento histórico que marcou uma época muito importante para a história do Brasil como conhecemos hoje. Diretas Já. Foi um movimento que defendia a realização de eleições presidenciais diretas em 1985. Foram marcadas por comícios em várias cidades, com amplo apoio popular. Diretas Já. Foi um movimento que defendia a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que intentava alterar a Constituição para que fossem realizadas eleições presidenciais diretas em 1985. Os comícios das diretas reuniram milhares de pessoas e unificaram a oposição à ditadura. A emenda Dante de Oliveira foi derrotada na Câmara dos Deputados, e as eleições de 1985 foram realizadas de forma indireta e mediante colégio eleitoral. A união das oposições durante as diretas se materializou na eleição de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral. Qual foi o contexto das diretas já? A abertura política foi iniciada, no governo Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, de forma lenta, gradual e segura, ou seja, controlada e negociada. Aos poucos, os dispositivos autoritários da ditadura foram extintos, como o Ato Institucional número 5, em 1978. João Figueiredo foi eleito presidente da República e deu continuidade ao processo de abertura política, aprovando medidas importantes para tal fim, como a Lei da Anistia e o pluripartidarismo, que promoveu a formação de partidos políticos, acabando com o bipartidarismo. Em 1982, foram realizadas eleições diretas para os governos estaduais. Alguns políticos beneficiados pela Lei da Anistia e que puderam voltar do exílio para o Brasil participaram desse pleito. Um deles foi Leonel Brizola, eleito governador do Rio de Janeiro pelo PDT. O PMDB, oriundo do MDB, partido de oposição à ditadura, foi o maior vencedor daquelas eleições. Os governadores eleitos em 1982 eram integrantes do partido, como Tancredo Neves, eleito governador de Minas Gerais, Franco Montoro, eleito em São Paulo, e Iris Rezende, eleito governador de Goiás. Ao mesmo tempo que a abertura política avançava, a linha dura militar insistia nas suas ações violentas e fazia atos terroristas, como aconteceu no atentado à bomba no Rio Centro, em 1981. A vitória da oposição nas eleições estaduais de 1982 motivou o lançamento de projetos mais amplos, como a realização de eleições presidenciais pelo voto direto em 1985. Por causa da urgência da realização das eleições diretas, o termo Diretas Já batizou o movimento que defendia a participação do povo na escolha do próximo presidente da República. Apesar da empolgação quanto à possibilidade de se escolher no novo chefe do Poder Executivo pelo voto direto, havia o temor de que militares da linha dura agissem de forma truculenta contra as manifestações das diretas. A emenda Dante de Oliveira e as Diretas Já. Dante de Oliveira era deputado federal pelo Mato Grosso e propôs uma emenda à Constituição que garantiria a realização de eleições presidenciais diretas em 1985. A carta que vigorava naquela época era promulgada em 1967 e trazia em seu artigo 74: o presidente será eleito, entre os brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos, pelo sufrágio de um colégio eleitoral, e sessão pública e mediante votação nominal. Dessa forma, as eleições presidenciais eram realizadas pelo voto indireto. Os militares que governaram o Brasil durante a ditadura foram eleitos pelo colégio eleitoral. A emenda proposta pelo deputado mato-grossense pretendia alterar esse texto constitucional e o do artigo 148. O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Os partidos políticos terão representação proporcional, total ou parcial, na forma que a lei estabelecer. A alteração proposta garantiria voto direto sem exceção. Dessa forma, as eleições presidenciais de 1985, caso a emenda fosse aprovada, seriam realizadas pelo voto direto. A emenda Dante de Oliveira,
como ficou nacionalmente conhecida, foi registrada oficialmente como Proposta de Emenda Constitucional número em maio de 1983 e foi apresentada à Câmara dos Deputados em 19 de abril de 1983. O movimento pelas diretas já foi o maior desde a publicação do Ato Institucional 5, em 1968, angariando apoio popular e gerando grande expectativa pela sua votação, que aconteceria no dia 25 de abril de 1984.